Olá, tudo bem? Aqui é o professor Valdecir da Hipnose Fácil e hoje quero te convidar a conhecer uma antiga lenda que conta a história do vendedor de pedras. Mas antes de nós iniciarmos essa história, quero pedir para você se colocar num lugar confortável, colocar os fones de ouvido. Certifique-se de que não será interrompido durante esse processo. Nesse momento, feche os olhos, respire fundo. Isso, respire longa e profundamente. Se concentre apenas na minha voz e na sua respiração. Procure sentir o ar entrando, enchendo os pulmões. E quando você expira, você sente um alívio, uma sensação de calma, de relaxamento, uma sensação muito agradável que vai se espalhando por todo o corpo, do dedão do pé até o fio do cabelo. Nesse momento eu quero que você se concentre nas suas pálpebras. Perceba as pálpebras ficando leves e ao mesmo tempo cansadas. Talvez uma sensação que essas pálpebras não existem, apenas elas estão deitadas sobre os olhos, descansando. Seus olhos assim então começam a simplesmente relaxar ainda mais. Cada músculo, cada nervo, cada pedacinho desses olhos vão se desligando, vão relaxando, vão cansando. Esse relaxamento vai deslizando pelo seu corpo, vai passeando, descendo pelos ombros, em direção às mãos, vai descendo pelo seu corpo em direção aos pés e você vai sentindo o corpo ficando pesado, cansado, mais pesado agora, mais pesado e pesa ainda mais. Procure perceber nesse momento quais das suas pernas está mais pesada. Será que a esquerda? Ou talvez a direita? Se concentre um pouco mais. Procure saber qual das duas está mais pesada. Depois, deixe a outra perna tão pesada quanto esta. Isso é fácil, você consegue. É tão fácil, pois você que comanda todo o corpo. E nesse momento, você simplesmente dá a ordem para que esse corpo todo relaxe, descanse, assim como você faz quando você dorme. Imagine como o corpo fica quando você está num sono profundo. Parece que ele simplesmente deixa de existir. Eu vou iniciar uma contagem de 5 a 1 e vou te ajudar nesse processo. E a cada número que eu contar, você vai perceber esse corpo pesando cada vez mais. 5, mais pesado agora. 4, ainda mais pesado. 3, e vai pesando cada vez mais. 2, mais pesado. 1, isso, relaxe profundamente. Se concentre agora ainda mais na minha voz e perceba que toda vez que você respira agora calmamente, você aprofunda ainda mais nesse relaxamento e a minha voz fica ainda mais presente no seu inconsciente. A partir de agora, você se concentre ainda mais em todos os sons,
em todos os sentidos que o seu corpo vai presenciar a partir de agora, através da sua audição. Deixe a sua mente mais profunda imaginar tudo isso que eu vou te contar a partir de agora, e você estará com certeza presenciando algo incrível. Uma antiga lenda conta que entre duas cidades importantes para a época, havia uma floresta densa, uma floresta muito densa. Nesse momento, eu quero que você se depare com essa floresta. Deixe a sua mente mostrar para você essa incrível floresta densa, muito grande, como se você pudesse ver isso tudo diante de seus olhos. E essa floresta era atravessada por uma estrada pequena, uma estrada de terra, e essa estrada, ela unia as duas cidades. Era a única forma de chegar de um lado a outro. Isso para evitar uma volta de dezenas de quilômetros. Esse caminho era frequentado por todos aqueles que tinham muita pressa de chegar a outra cidade e, naturalmente, com muito pouco medo. A estrada serpenteava pelo meio das árvores antigas e apresentava algumas clareiras, pequenas clareiras, para que os viajantes ali pudessem descansar um pouco durante a viagem, que era longa. Nesse momento, deixe a sua mente mais profunda conhecer um pouco mais essa estrada, ouvindo sons que permeiam essa floresta, dos animais que ali habitam. Será que essas clareiras já têm alguns viajantes ali? Mas, enquanto a sua mente vai criando essa floresta incrível, essa estrada pequenina, deixe eu continuar um pouco mais dessa história para você. Em uma dessas clareiras, que ficava a meio caminho, havia um vendedor com sua banca de madeira, uma modesta banca de madeira, onde ele mesmo armava essa banca todo dia pela manhã e desmontara à noite. Essa banca montada então à beira da estrada. Ele passava ali os seus dias na companhia do seu filho mais novo. Tinha entre 8 a 10 anos. Em cima dessa bancada, em madeira antiga, rústica, também espalhado pelo chão, ao redor dessa mesa, a mercadoria estava ali exposta. Haviam pedras de todos os tamanhos e feitios, apanhadas por ele e pelo seu filho nos penhascos e principalmente nos rios e riachos que estavam ali próximos. Naquele dia, passou bem cedinho um viajante, olhou para a bancada, escolheu uma pedra. Levo essa, disse o viajante. Pago 2 moedas por ela, pode ser? O vendedor pegou na pedra, limpou-a como se fosse uma mercadoria delicada, estendeu-a ao viajante para que a levasse. Em seguida, guardou o dinheiro. Ao lado, o filho escutando tudo, porém sentado no chão enquanto brincava com um carreirinho de formigas. Pouco depois, por entre as árvores, naquela sinuosa estradinha, surgiu ali na curva, aquela curva bem apertada,
outro viajante. Parou diante da bancada, olhou demoradamente para as pedras. Finalmente, apanhou uma pedra grande do chão e sorriu. Eu dou 30 moedas por essa pedra. O senhor aceita? O vendedor assinou que sim. Estendeu-lhe a pedra da mesma forma cerimonial como tinha feito com a venda da primeira. O homem pôs a pedra em cima da sua mula e prosseguiu o seu caminho. 1 hora depois, apareceu outro viajante. Ainda longe, identificou a banca e dirigiu-se com um passo um pouco mais acelerado para ela. Quando chegou, olhou para a banca, olhou as pedras, olhou para o vendedor e seu filho e começou a rir. O que é isso? Pedras? O senhor vende pedras? Mas quem é que compra pedras? Se ainda fosse comida ou bebida, tudo bem, mas vender pedras no meio da floresta, onde já se viu vender pedras no meio do nada, eu acho que ninguém vai querer comprar pedras nesse lugar. E enquanto dava meia volta e regressava ao seu caminho, ainda murmurando: há cada maluco nesse mundo. Mas o dia foi avançando e ainda antes do fim do dia surge outro viajante. Parou na frente da bancada, olhou um pouco para aquelas pedras espalhadas em cima e em volta. Em um segundo, os olhos brilharam com intensidade. Depois, quase lhe saltaram das órbitas. Entusiasmado, ele grita: 30 mil! Dou-lhe 30 mil moedas por esta pedra. Eu sei que vale muito mais, mas é tudo que eu tenho. Fechei um negócio na cidade onde eu morava e acabei de vender todas as minhas posses e tenho aqui comigo todo o meu dinheiro. Por favor, vende esta pedra para mim? O vendedor, tranquilo, sorriu, pegou na pedra com a mesma cerimônia como fizera com as anteriores. Estendeu-lhe para que a levasse. Depois, guardou o dinheiro, começou então a desmontar a sua banca, pois o dia chegara ao fim. A caminho de casa, o filho, que tinha estado calado todo o dia, não aguentou mais e perguntou ao pai: Pai, por que é que vendes pedras? O pai, um homem de poucas palavras, respondeu: Porque há pessoas que as compram, meu filho. Não satisfeito com a resposta, o menino insistiu: E por que é que as pessoas as compram? Bem, ao certo não sei, mas que encontram alguma utilidade nelas, certamente encontram. E por que é que algumas pessoas dão tanto dinheiro por uma pedra, outras dão menos e outras ainda, para, além de não comprarem nenhuma, ainda brincam e gozam com o senhor, meu pai, simplesmente por venderes pedras? Olha, também não sei, meu filho, mas se és assim tão curioso, amanhã, quando os viajantes regressarem de volta à cidade de origem, pergunte diretamente a eles. No dia seguinte, o menino então estava já impaciente para satisfazer a sua curiosidade. Não se sentou no chão para brincar com as formigas,
como era de costume. Aguardou seu pai montar a banca nesse dia e ficou atento. Olhava para a curva da estrada, à espera, ansioso por a chegada de algum viajante, aquele viajante que talvez regressaria e que tivera visitado a banca no dia anterior. E o primeiro viajante a regressar foi o que tinha pago 2 moedas pela pedra que levara. O menino chamou-o para junto da bancada e perguntou-lhe: Senhor, diz-me, por favor, por que é que comprastes ontem uma pedra do meu pai por 2 moedas? Sabe, garotinho, eu fui visitar o meu primo lá na cidade velha e sempre que vou lá tenho muitos problemas com a minha carroça, porque a casa dele fica numa subida muito íngreme. Os cavalos já chegam lá exaustos da viagem, ficam extremamente cansados de estar ali parados a aguentar o peso da carroça na subida, enquanto esperam que eu termine a visita. Vi esta pedra e achei ela um calço perfeito para colocar debaixo de uma das rodas da carroça. Assim, o peso da carroça recai sobre a pedra e alivio os pobres cavalos. E olha, funcionou muito bem, pois o rendimento deles hoje é bem melhor do que da outra vez. Estão muito mais descansados. O garoto, então, deu-se por satisfeito com a resposta e o viajante seguiu seu caminho. Passada algumas horas, regressou o segundo viajante, o que tinha pago 30 moedas pela pedra. Senhor, posso fazer-lhe uma pergunta? Disse o garotinho. Pode, exclamou o viajante. Por que é que o senhor comprou ontem do meu pai uma pedra por 30 moedas? Olha, porque eu vou me casar no próximo ano e preciso acabar uma casa que estou a construir. Aquela pedra que comprei era perfeita para o ângulo da soleira. Já quase tinha desistido de achar tal pedra, mas quiseram os deuses que a achasse aqui no meio da floresta. Estou muito feliz, pois já posso prosseguir com a construção da minha casa. O garoto, então, acenou satisfeito com a resposta e o homem prosseguiu seu caminho. Um pouco depois, surgiu na estrada o viajante irônico, o que rira as gargalhadas do seu pai e o chamara de maluco. Quando o menino o chamou, ele aproximou-se curioso. Perguntou então o garotinho: Senhor, por que é que ontem você riu do meu pai e do negócio de vendedor de pedras? Sarcástico, o homem respondeu: Onde já se viu vender pedras à beira da estrada? Se fosse vinho ou comida para saciar os viajantes, vá lá. Mas quem é que vai querer pedras? Que ideia mais ridícula essa do seu pai? Gentilmente. O garotinho agradeceu pela resposta e o homem partiu, sorrindo e fazendo pouco caso. Ao final do dia, quase ao anoitecer, regressou o quarto viajante, o que tinha entregue todas as suas posses por uma única pedra. Surgiu montando num carro puxado por 6 cavalos brancos e atrás dele uma comitiva formada por diversas carroças carregadas de bens.
e diversos criados, também músicos, bailarinos. Parecia uma festa ambulante, cheio de riqueza, cor e alegria. Quando o menino avistou o homem, identificou que era aquele que havia comprado aquela pedra por 30.000 moedas. O homem, percebendo o olhar do garotinho, esboçou um sorriso tão grande. Parou então a procissão, desceu do seu carro com 2 grandes sacos na mão e foi ter com ele e seu pai uma conversa. Quando chegou próximo deles, a criança, ainda deslumbrada, perguntou: "Meu senhor, podes dizer-me por que é que ontem pagaste 30.000 moedas por uma única pedra?" O homem não parava de sorrir. Então respondeu: "A pedra? E que pedra? Eu negocio pedras preciosas. Era o meu trabalho na outra cidade. Mas o negócio não estava nada bem, e por isso eu tinha desistido. Assim, eu vendi tudo e ia regressar à casa dos meus pais, depois de 30 anos de ausência. Para minha surpresa, a pedra que comprei do seu pai é o maior diamante bruto que alguma vez alguém já tenha visto. Valia mais de 3 vezes o que eu paguei por ela, e depois de lapidado, vale 1000 vezes mais. Assim, contratei o melhor lapidador da região e vendi o diamante. Fiz uma fortuna. Hoje sou mais rico que o rei e quero pagar ao teu pai o que ontem não podia. Aqui estão estes 2 sacos de moeda. O favor que ele me fez vendendo-me a pedra somente por 30.000 moedas e ter confiado em mim é um favor que eu nunca poderei pagar." O menino estava então com os olhos arregalados, brilhando de espanto. Realmente estavam ali 2 sacos cheios de moedas de ouro. E com um agradecimento, o homem prosseguiu o seu caminho com aquela música e aquela dança atrás dele. Depois de a comitiva ter passado, os sons e a música continuaram a ouvir-se ecoando na floresta durante alguns minutos. Com os sacos de ouro arrumados na carroça, o pai do rapaz começou a desmontar a bancada. O menino estava ao mesmo tempo exuberante com tanta riqueza e confuso ao mesmo tempo. No caminho de casa, ele disse ao pai: "Pai, perguntei aos homens por que tinham comprado as pedras e o que os motivou, mas continuo sem entender. O senhor pode me explicar?" O pai parou um pouco para descansar e disse ao filho: "O diamante estava na bancada quando os outros viajantes lá passaram, mas cada um tinha o seu desejo e a sua necessidade. Um estava procurando um calço para a carroça, viu o diamante e pensou que era uma pedra sem valor. Para o fim que tinha na mente, o que o motivava era um calço para segurar a carroça. O outro procurava uma pedra angular para a soleira da porta. O terceiro tinha fome e as pedras realmente não se comem. Por isso, ele não viu qualquer valor em nenhuma delas. Filho, acredita, os homens não veem o mundo como ele é, mas como eles são. Por isso, o valor de uma pedra não está na pedra, mas no foco da pessoa que a encontra." "Pai", voltou a questionar o guri,
Com tanto dinheiro que ganhaste, agora podemos deixar o negócio das pedras e viver numa casa boa na cidade. Podemos comer boas comidas, beber boas bebidas, ter empregados para fazerem as tarefas domésticas. Não precisas mais de pensar em mais nada, não é mesmo? Não, meu filho. Vamos continuar a apanhar mais algumas pedras e amanhã de manhã, como habitualmente, iremos para a beira da estrada vender as nossas pedras, pois nós mesmos não sabemos o valor das pedras que possuímos até que elas comecem a exercer a sua magia e a mudar a vida das pessoas. O filho não entendeu lá muito bem, mas aquietou-se. 1 minuto depois, tinham chegado à simples, mas simpática casa que ficava ao lado de um encantador riacho. O filho disse: Pai, depois de toda essa conversa até me deu fome. E você? Você encontrou as suas pedras de valor já na sua vida? Ou será que o que você tem é realmente tudo isso que você precisa? Talvez é a quantidade que você tem que é o que você realmente valoriza. Pense muito bem nesta frase. Os homens não veem o mundo como ele é, mas como eles próprios são, pois o que vemos aqui fora depende de como estamos aqui dentro. E vale aqui deixar uma frase de um grande visionário chamado Steve Jobs. Não é engraçado perceber que ainda há aquelas pessoas malucas que pensam que podem mudar o mundo, mas o mais engraçado é que conseguem mesmo mudá-lo.